Vamos lá. Uma primeira exposição bem sumarizada do que seja epistemologia. Quais os temas fundamentais em que se caracteriza a epistemologia contemporânea? A epistemologia, ou teoria do conhecimento, recebe essa definição: a disciplina filosófica que estuda as origens, natureza e limites do conhecimento humano. Ou seja, de onde ele vem, em que ele se constitui e até onde ele vai. Há pelo menos três sentidos da palavra conhecimento que devem ser lembrados. Primeiro é o sentido procedural de competência, o chamado know-how. Eu sei falar inglês, sei falar português, eu sei andar, eu sei dirigir, o papagaio sabe imitar sons, então se aplica até mesmo a animais, o que mostra a sua pouca relevância. Dois, o sentido como familiaridade. Eu conheço Maria, eu conheço Juan, eu conheço Natal, eu não conheço Moscou. Exige um, uma experiência sensorial e é de um objeto. Sempre nós temos aí um nome, Natal, Maria, etc. O conhecimento proposicional, que mais nos interessa, muito mais, é o de proposições, que são sentidos. Proposições são definidas como os sentidos das sentenças declarativas sobre fatos, aquilo que as sentenças declarativas dizem, e que podem, essas proposições, ser verdadeiras ou falsas. Chama-se também saber que, pois se usa dizer eu sei que, e aí vem uma proposição. Por exemplo, eu sei que a Terra é um planeta, eu sei que a Terra é redonda, eu sei que a Lua é um satélite da Terra, eu sei que a Terra circunda o Sol, eu sei uma porção de coisas. E esse é o conhecimento que constitui a nossa cultura e nosso conhecimento de senso comum sobre o mundo ao nosso redor e mesmo, especialmente, a cultura científica. Então, é muito mais importante. Então, é nesse tipo de conhecimento, conhecimento dito proposicional, saber que, em português se usa o verbo saber, em inglês know, é o que mais nos interessa. Agora vamos lá quanto às origens. Quanto às origens, tradicionalmente, o conhecimento distingue-se por duas fontes de conhecimento. O conhecimento a priori, da razão, exemplo, o princípio da não contradição. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo e do mesmo modo. Isso que eu acabei de falar não pode ser, ser e não ser. Ser isso e ser sua negação ao mesmo tempo, porque senão eu não sou capaz de falar nada. E assim também com relação ao mundo. Se ele é e não é ao mesmo tempo sob a mesma perspectiva, então ele é cognitivamente inacessível. Agora, o conhecimento a posteriori. O conhecimento a posteriori é o conhecimento empírico. Por exemplo, o céu é azul. Eu tenho que ter a experiência sensorial para saber que o céu é azul. O Brasil perdeu a Copa. Eu tenho que ter a experiência. Eu fui lá na televisão e vi o vexame que aconteceu. Bom, então, esse é são dois tipos, duas fontes de conhecimento. E os filósofos podem se concentrar e valorizar ou hipervalorizar uma delas ou a outra. Descartes hipervalorizava o conhecimento da razão, o conhecimento a priori, as ideias inatas, enquanto Locke hipervalorizava o conhecimento a posteriori, o conhecimento empírico. Os primeiros são ditos filósofos racionalistas e acham que todo conhecimento é fundamentado na razão, enquanto os últimos são ditos filósofos empiristas e acreditavam que todo conhecimento era fundamentado na experiência. Os primeiros viviam na Europa continental, enquanto que os últimos viviam naquela ilha que nem pertence propriamente à Europa, que é a Inglaterra. Os primeiros se inspiravam nas matemáticas
enquanto que os últimos se inspiravam nas ciências empíricas. Isso na Idade Moderna. Concentrando-nos no conhecimento proposicional, vamos nos perguntar agora qual é a natureza desse conhecimento, o que ele é, como se definir, qual o significado de conhecimento proposicional. E a resposta já foi vislumbrada por Platão. Conhecimento, dizia ele, era crença, crença verdadeira justificada, ou crença verdadeira adicionada a um logos. Mas por quê? A resposta. O conhecimento, primeiro, o conhecimento é uma crença. Se eu sei, é porque eu acredito naquilo que eu sei, que eu digo que sei. Eu não posso conhecer aquilo que eu não acredito. E se eu conheço algo, é porque acredito que aquilo que conheço é verdadeiro. Eu não posso dizer, eu sei que o céu é azul, mas eu não acredito nisso. Então, formalizando, nós dizemos que se a pessoa S sabe que P, então ela C acredita que P é verdadeiro. S sabe, C acredita, crê, então eu tenho que, se A sabe que P, isso implica que A acredita que P é verdadeiro, que P é o caso. O segundo ponto é a questão da verdade. Se conhecimento é crença verdadeira justificada, vamos ver a exigência, a demanda de verdade. Nós nunca dizemos que conhecemos alguma coisa que é falsa. Eu não digo que sei que a Lua é de queijo suíço, mas eu posso dizer que a Lua é constituída de pedras e coisas do gênero. A Lua tem crateras. Eu sei que a Lua tem crateras, isso é verdade. E se alguém nos diz seriamente que sabe que a capital do Brasil é Recife, nós recusaremos admitir que a pessoa realmente sabe, pois isso é falso. Então, formalmente, nós diremos que o conhecimento de P implica na verdade P, ou A sabe que P implica que P é o caso, P é verdadeiro. 3. O conhecimento geralmente demanda justificação, demanda uma evidência justificadora. Por exemplo, se eu digo que eu sei que as Bahianas brasileiras foram compostas por Vila Lobos, a justificação é: eu vi e li isso muitas vezes, antes e depois de ouvir a música. Somente crenças verdadeiras, adquiridas da maneira certa, ou seja, corretamente justificadas, constituem conhecimento. Então, eu posso justificar que eu sei que as Bahianas brasileiras foram compostas por Vila Lobos. Eu acredito que sim, isso é verdade, e eu tenho uma justificação. Eu ouvi e li isso muitas vezes. A justificação assegura que a crença não é verdadeira apenas por sorte epistêmica, não é verdadeira apenas por acaso. Pode ser que numa prova, apareça várias opções, uma prova de múltipla escolha, Vila Lobos, Tom Jobim, Marcelo de Andrade, Pixinguinha, e quem compôs as Bahianas brasileiras, e eu, por sorte, eu risco Vila Lobos. Mas isso é mera sorte epistêmica, porque eu não tenho a menor ideia do que sejam as Bahianas brasileiras ou quem seja Vila Lobos. Então, o que barra a sorte epistêmica é a justificação. A justificação não precisa garantir a verdade, mas torná-la suficientemente provável. Usando J para justificação, nós temos que, se A sabe que P, então A tem uma justificação para a sua crença em P. Então, A sabe que P implica A tem uma justificação para a sua crença na verdade P. Bom, nós podemos agora juntar essas três condições. E aí nós temos a definição clássica ou tradicional tripartida do conhecimento. A sabe que P,
é a mesma coisa que P é verdadeiro e acredita que P é verdadeiro e A tem uma justificação para a sua crença de que P é verdadeiro. Temos que 1 é a condição de verdade, 2 é a condição de crença e 3 é a condição de justificação. Cada uma é necessária e todas elas juntas seriam suficientes. Essa é a ideia da definição tradicional de conhecimento. Há, contudo, certos conhecimentos que não demandam justificação. São as chamadas crenças básicas. Por exemplo, eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça. Não tem como justificar isso. Eu apenas sinto. Então, nesse caso, A sabe que P é a mesma coisa que P é verdadeiro, P é o caso, e A acredita que P é verdadeiro. Então, se é verdadeiro que eu estou com dor de cabeça e eu sinto, eu acredito que estou com dor de cabeça, é porque eu estou com dor de cabeça. É porque é verdade, é porque eu tenho conhecimento disso. Não há justificação possível, ela se auto-justifica, a crença básica. Então, é aqui que entra um problema famoso, que é o problema de Gettier. Em 1963, Edmund Gettier sugeriu exemplos em que existe crença verdadeira justificada, mas mesmo assim não há conhecimento. Esses exemplos tiveram uma imensa repercussão na filosofia norte-americana, principalmente, que produziu tentativas de remendar a definição tripartida ou então substituída por outras, criando, com isso, a sub-área da epistemologia chamada hoje de análise do conhecimento. Centenas, milhares de artigos foram escritos tentando resolver o problema de Gettier. Então, são casos em que todas as condições são satisfeitas, mas isso ainda assim não é suficiente para o conhecimento. Eu só dou aqui um exemplo. Aliás, falando sobre Gettier, ele só escreveu esse artigo por acaso, porque ele precisava obter tenure na universidade, tinha que escrever um artigo naquele ano, um artigo de 2 páginas e meia, que teve essa influência tremenda. Mas depois ele nunca mais escreveu nada que fosse relevante. Perguntado sobre o problema de Gettier, ele disse que ele nunca teve problema nenhum. Isso é história. O único problema que ele teve é que ele foi casado com uma advogada e teve muita dificuldade para se separar. Bom, eis aqui um exemplo, um bom exemplo tipo de Gettier. João é um professor muito zeloso de história. E ele disse a Maria, essa moça aqui, João, esse senhor, que irá presidir uma banca de doutorado hoje às 14 horas. Ora, lá pelas 14h30, 15 horas, Maria diz: eu sei que Pedro está na universidade agora. Pedro é extremamente confiável. E com efeito, é verdade, Pedro está na universidade. Maria acredita nisso e tem uma justificação bem razoável, pois conhece o quão pétreas são as ações e decisões de Pedro. Acontece que mesmo assim Maria não sabe. E a razão é a seguinte: durante a noite houve um sério acidente de carro com os 3 filhos de Pedro, que se encontram todos no hospital em situação crítica. Pedro suspendeu suas atividades na universidade, tendo vindo um substituto para avaliar a banca de doutorado. Mas no exato momento, Pedro está o tempo todo no hospital, mas no exato momento em que Maria diz que sabe que Pedro se encontra na universidade, ele realmente se encontra lá, pois ele saiu do hospital e passou rapidamente em seu escritório na universidade para pegar alguns documentos e voltar logo em seguida para o hospital. Maria sabe? Não, Maria não sabe. Porque a razão pela qual Pedro está lá, a justificação, teria que ser bem outra. Por exemplo, Maria viu o carro de Pedro lá na universidade. Maria encontrou Pedro no corredor. Se fossem essas justificações, estaria tudo
tudo ok. Seriam justificações adequadas para tornar verdadeira a proposição. Mas essa que ela deu, não. O problema de Gettier mostra que mesmo a crença verdadeira e justificada pode envolver sorte epistêmica. Uma primeira solução consistiu em não aceitar evidências justificadoras falsas. Conhecimento é crença verdadeira justificada por evidência verdadeira. A evidência Pedro está agora presidindo uma banca de avaliação de doutorado é falso. Só que há problemas. Se Maria justificar-se com a frase Pedro me disse que hoje estaria agora presidindo uma banca de avaliação de doutorado e ele é extremamente pontual. Ora, essa frase é verdadeira, ele realmente disse isso a Maria. Então, essa ideia de que a evidência tem que ser verdadeira não cola, não decolou, não colou nem decolou. Outra solução é apelar para a ausência de falseadores. Não há defeaters. Eu vou usar a palavra falseador. Defeater, a tradução literal é derrotador. Não há derrotadores. Vamos usar falseadores. A circunstância de ter havido um grave acidente que impediu o professor Pedro de vir presidir a banca de doutorado é um falseador da sua afirmação de que ele iria presidir a banca. Então nós podemos corrigir a definição de conhecimento, adicionar algo dizendo que conhecimento é crença verdadeira justificada sem falseadores. O problema é que um falseador também pode ser falseado, tornando a pretensão de conhecimento outra vez justificada. Imagine que a informação de que os filhos de Pedro sofreram um grave acidente, que Pedro foi para o hospital, que está correndo lá no departamento, que todos parece que estão sabendo, seja corrigida. Imagine que, na verdade, foi uma informação falsa que o Pedro sofreu esse infortúnio, não é o professor de história, o Pedro que conversou com Maria, mas o professor de biologia, lá de um outro departamento, de uma outra área, que também teria uma banca de doutorado para presidir hoje, que veio até a universidade apenas para pegar alguns documentos. Não precisaria ser o caso. Mas devido a essa confusão, nós pensamos que o professor de história, Pedro, não está na banca, enquanto que ele está lá cumprindo com muita satisfação, muito zelo, as suas obrigações docentes. Então, isso aí falseia o falseador. E você pode ter o falseador do falseador do falseador, o falseador do falseador do falseador do falseador, infinitamente. Isso aí quebra a nossa tentativa de resolver o problema através da ausência de falseadores. Porque um falseador corrigirá o outro. Então nós vamos para tentativas de redefinir conhecimento. São as explicações causais. Nós podemos notar que nos contra-exemplos do tipo Gettier, a justificação dada não tem nada a ver com aquilo que realmente torna a proposição verdadeira. Uma alternativa é apelar para uma ligação causal entre a verdade da proposição e o fato que a evidencia. O conhecimento pode ser, a crença verdadeira apropriadamente causada pelo fato. Mas também aqui há problemas. Primeiro, a justificação parece ter desaparecido. E justificação parece ser uma coisa importante. Segundo, o falibilismo, o fato de que nós podemos errar sempre, pensar que conhecemos e na verdade não conhecemos, se torna impossível, porque se crença verdadeira é aquela apropriadamente causada pelo fato, se for apropriadamente causada pelo fato, ela não pode ser falsa de maneira alguma. Então não há lugar para o erro.
Mas no caso da justificação, se a justificação for inadequada, nós não aceitaremos. Ou se demonstrar inadequada, insuficiente. Agora, quanto à justificação, nos exemplos do tipo Gettier, a justificação nunca tem nada a ver com aquilo que torna a proposição verdadeira. O problema agora é o de se obter um entendimento mais claro do que seja uma justificação. E há dois caminhos. O primeiro é o internalismo, a justificação sob a perspectiva daquele que possui a crença. É isso aí em primeira pessoa. É uma coisa, eu não digo subjetiva, mas em certo sentido subjetiva, psicológica. A justificação cognitiva é aquela que a primeira pessoa conta, explica. Agora, o externalismo é uma outra posição. Para o externalismo, a justificação é feita sob a perspectiva do mundo externo, sob a perspectiva de uma terceira pessoa. Seria o caso da crença verdadeira apropriadamente causada. Se eu posso rastrear, estabelecer a causa do conhecimento, por exemplo, uma pessoa está de olhos abertos, vendo uma mesa, está com a iluminação apropriada, ela está sabendo que há uma mesa diante dela, ela não é cega, etc. Nesse caso, é uma terceira pessoa que está sabendo que ela tem uma justificação para dizer que sabe que há uma mesa diante dela. Então, isso aí é externalismo. O que está certo? Internalismo ou externalismo? Primeiro, falar alguma coisa sobre internalismo. Como a crença é um estado mental interno e a sua formação deve ser estudada com um processo cognitivo interno, dependendo da mente do sujeito que tem a crença, o que determina a crença são outros estados mentais, como sensidata, que a pessoa tem. Então, o internalismo vai, pelo fato da crença ser interna, ele vai sempre se basear em justificações que terminam em estados mentais que são internos, seja, digamos, a experiência de sensidata. Então, o problema é que a crença A deve obter suporte na crença B, digamos, ou numa série de crenças, B1, B2, Bn. Seja esse suporte por acarretamento, por necessidade, ou por uma boa razão, apenas probabilizando o que, o que permite o falibilismo. Necessidade em casos de conhecimento formal, probabilidade em caso de conhecimento empírico. O problema é que a crença B precisará ser justificada por C, essa por D, etc., gerando um regresso. E aí surgem 4 alternativas possíveis. A primeira, de uma regressão ao infinito. A segunda é de que a série é circular, A se baseia em B, que se baseia em C, que se baseia em A. Terceiro, a série para em uma crença não justificada. E quarto, a série para em uma crença que é justificada sem ser por outra crença. Ela é justificada por uma experiência sensível ou se auto-justifica. O internalista deverá então decidir entre essas 4 alternativas. Como escolher? O primeiro caso é impossível, por razões médicas. Você não pode ter um número infinito de crenças. O segundo é circular, parece que é circular. Por que você crê em Deus? Porque eu leio a Bíblia. Por que você lê a Bíblia? Porque ela diz a verdade. Por que ela diz a verdade? Porque eu creio em Deus. Isso seria uma justificação circular. Então, isso aí não justifica nada. Resta, portanto, a quarta alternativa. Essa é mais plausível. E escolhê-la se chama aceitar o fundacionalismo, a teoria da justificação fundacionalista. Segundo o fundacionalismo, A e B têm relação assimétrica. Se A depende de B para justificar A, então B não depende de A
para ser justificado. B será uma crença básica, como por exemplo, eu estou com dor de cabeça, por não depender de outras, não vai depender de justificação. E a crença básica se auto-justifica, ou depende de inputs sensórios não doxásticos, isto é, não do tipo crença. Essa é a primeira alternativa. Nós estamos indo rápido. A outra alternativa é o coerentismo. O coerentista prefere escolher a opção 2. A série é circular, mas agora é uma série imensa, tal que ela se torna forte por causa disso. Não sei por quê que isso a tornaria forte. Ela é holística. As relações entre as crenças não são assimétricas, mas de suporte mútuo. O coerentismo pode ser vítima da objeção de isolamento. Um conjunto coerente de crenças, como uma obra de ficção, pode ser coerente sem ter nenhum contato com a realidade. Por exemplo, vocês leem aquele imenso Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Tudo aquilo é coerente. A história é coerente. Faz sentido e pode ser verdadeiro. Agora, realista. Agora, o que é um bom elemento. Mas, agora, mesmo assim, ela não tem nada a ver com a realidade. Apesar de ser um imenso volume, de conter um imenso volume de proposições coerentes entre si. Externalismo. O externalista é aquele que pensa que o internalismo é insuficiente. Ao menos alguns elementos justificadores são provenientes do mundo externo. São em terceira pessoa. Isso nós temos que aceitar. Por exemplo, o cão que vai correndo esperar o dono, nós sabemos que ele sabe que o dono irá vir a uma certa hora e ele não tem nenhuma justificação para isso. Ele não sabe falar. Bom, mas se falasse, ele. Mas nós sabemos isso por uma verificação externa do comportamento do cão, nós sabemos que ele sabe que o dono irá vir às 6 horas da tarde. Esse é o caso do confiabilismo. É um exemplo mais próprio de externalismo, chamado de reliabilismo, eu acho, que é o confiabilismo, que começa por considerar as fontes da crença. Essas fontes podem ser experiência, razão, memória, testemunho. Para o confiabilismo, uma crença justificada é aquela cujo processo de produção é uma confiável fonte de verdade. Por exemplo, saber a cor pela visão direta de algo bem iluminado é um processo confiável para quem não tiver cegueira de cor. A testemunha com base no que um expert diz é confiável, mas não com base no que diz um mentiroso compulsivo. Você tem que a testemunha tem que ter certas características para você para você acreditar nela. Existem muitas pessoas que exageram muito, exageram, mas não mentem, mas mesmo assim isso é um problema. Mas há um problema com confiabilismo. É o nível de generalidade na avaliação de um processo. Para dar conta da confiabilidade, será necessário um nível adequado. Isso é um problema. Você vai ter que estabelecer um nível adequado e talvez você precisa para isso de elementos cognitivos para esse estabelecimento. Recorrer a elementos cognitivos para ter um critério de estabelecimento do nível de generalidade. Segundo, Kate Lear considera o caso do senhor True Temp. Esse senhor tem implantado na cabeça um Temp Comp, que é um chip que lê a temperatura exata, e de modo que ele sabe qual é a temperatura exata do tempo em cada momento, mas não sabe do implante que foi feito na sua cabeça.
e nem do processo que confiavelmente o leva a saber. Mas ele sabe que sabe, porque ele está sempre acertando, ele verifica com o termômetro e vê que é essa a temperatura. Então ele se acha o máximo medidor de temperatura da região. Ora, a sua crença permanece injustificada, a menos que ele saiba do fato que torna o processo confiável. Ou seja, o mero fato externo do processo ser confiável é insuficiente para justificar a crença. Bom, o próprio fato interno do processo ser confiável é insuficiente para justificar a crença. Limites do conhecimento. Nós temos o ceticismo. O ceticismo defende uma diminuição de nossa capacidade de conhecer. O tempo iria considerar a sua crença básica. Mas, bom, quais os elementos externos, neuronais, cerebrais que produzem uma crença básica? Talvez nós nem precisássemos recorrer ao chip, porque nós já estamos cheios de chips biológicos na nossa mente que produzem crenças básicas, e justificá-las falando desses chips biológicos seria alguma coisa redundante. Ceticismo. O ceticismo defende uma diminuição de nossa capacidade de conhecer. O cético local rejeita nosso conhecimento de coisas como moral, outras mentes, biologia ou mesmo o mundo externo. Já o cético global rejeita o conhecimento de tudo, à exceção do conhecimento de que desconhece tudo. Porque se ele desconhecer esse conhecimento, ele não poderá sequer afirmar que desconhece. Terá que ficar mudo como uma árvore, no dizer de Aristóteles. Então, teria que ser assim, ele teria que pelo menos saber que não sabe. Exemplo máximo aí de ceticismo especialmente quanto ao mundo externo, foi de Descartes, esse sujeito aqui. Nós não temos critérios para distinguir crenças verdadeiras de crenças falsas que podem ser causadas por um gênio maligno capaz de produzir em nós uma perfeita ilusão de realidade. Daqui o gênio maligno, daqui a pobre alma assombrada pelo gênio maligno que acredita que está experienciando o mundo com outras pessoas, que é professor de filosofia, que mora em Natal, que ganha um salário menor do que deveria, etc. Então, aqui uma perfeita ilusão de realidade, supondo a existência de um gênio maligno. Mas nós não podemos provar que ele não existe. Não podemos saber que nossas crenças consideradas verdadeiras são realmente verdadeiras, já que nós não podemos provar que um gênio maligno não existe. Esse é o raciocínio. Nós podemos acreditar, talvez até tornar razoável, mas não podemos saber, uma vez que sempre é logicamente possível que o gênio maligno exista, que nós sejamos almas enganadas pelo gênio maligno. Ora, a bibliografia bem introdutória sobre isso, primeiro notar que muito desse sumário foi baseado no artigo de Truncellito, Epistemology, da Internet Encyclopedia of Philosophy, que é um excelente artigo super introdutório. Outros trabalhos bastante introdutórios são Matthias Staup, Epistemology and Stanford Encyclopedia of Philosophy, que é muito mais completo do que Truncellito, mas, ao mesmo tempo, menos claro, menos um pouco reflexivo. Staup é um filósofo e não é o mais indicado como introdução. Agora, principalmente eu indicaria a Jennifer Nagel, que fez um trabalho delicioso
chamado Knowledge, a Very Short Introduction. Mas o trabalho de Tronchellito pode servir como primer, assim como o da Jennifer Nagel. E depois existem trabalhos mais complexos que são necessários para que se aprenda de forma mais aprofundada e não meramente super introdutória à epistemologia. Então, é isso aí.